CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h41 e hoje no quadro CBN Direito, o nosso convidado para a entrevista é o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Pascoal Carmelo Leandro. Presidente, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginei César. É uma satisfação muito grande participar do seu programa na CBN, principalmente neste momento de distanciamento social. A rádio, então, neste momento, é o melhor instrumento para nos aproximarmos da população sul-mato-grossense. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o senhor nos atender. E falando de época de distanciamento, a minha primeira pergunta, presidente, é sobre como que estão os trabalhos no Judiciário de Mato Grosso do Sul com tantos obstáculos a serem superados. Realmente nós não paramos, né, Ginês? O Poder Judiciário, desde a época em que houve aí o anúncio da pandemia, procurou se modernizar, procurou se adaptar à realidade. Então, no mês de março, nós suspendemos temporariamente, né, o serviço presencial, né, e passamos a atender presencialmente os serviços essenciais e de forma muito excepcional, sem deixar de atender os advogados, promotores, defensores, né, e a população em geral. Nesse período, né, não houve paralisação, a distribuição de processos judiciais, naturalmente com prioridade aos procedimentos de urgência. Também mantivemos os serviços destinados à expedição e publicação de atos judiciais, o atendimento a advogados, procuradores, né? Mas esse atendimento preferencialmente de forma remota, né? E não presencial. Presencial só em caso de agendamento e devidamente justificado, né? Isso é em razão da própria situação do coronavírus. Outro serviço também que nós não deixamos de dar prosseguimento foi o juizado de trânsito. Mantivemos aí o trabalho do juizado de trânsito, mesmo com risco, mas com uma segurança, né, preparada para nossos servidores, né? E nesse interregno nós tivemos aí uma suspensão de prazos judiciais, conforme foi determinado pelo CNJ, né, no mês de maio, né? Aliás, no mês de maio, então, voltaram só para os processos eletrônicos, porque nós estamos hoje aí com 99% dos nossos processos são eletrônicos, né? Nós temos muito poucos processos físicos. Então, em relação a esses processos eletrônicos, passaram a correr os prazos e o atendimento continuou normal. Os servidores, os magistrados continuaram promovendo o andamento processual, né, regularmente, e os julgamentos também, né, tanto no juizado de pequenas causas como na Justiça Comum ou no Tribunal de Justiça, né, todos os nossos julgamentos passaram a ser julgamentos virtuais, né, e telepresenciais. Aliás, nós já víamos, né, fazendo julgamentos virtuais, né? Algumas câmaras do Tribunal de Justiça já estavam realizando esse tipo de trabalho, e com isso houve uma celeridade muito boa na tramitação dos processos. Até sobre isso, presidente, a gente sabe que todos estão tendo que se adequar ao momento, né? Mas no caso do direito, né, no exercício do debate, cada um colocar o seu ponto de vista, a sua defesa ou a sua acusação, como que fica esse novo exercício do direito com audiências ou até com julgamentos online?
Tem advogados que fazem aí alguma crítica em relação a isso. Como que o senhor avalia esse processo todo de transformação? Ginês, a pandemia nos fez viver o atual desenvolvimento tecnológico. Porque nós temos a tecnologia, só que nós estamos apegados ao passado. Ao passado por quê? Por muitos profissionais quererem se dirigir ao fórum, circular pelos corredores, conversar com servidores, conversar com magistrados. Isso aí são coisas do passado. Hoje nós estamos vivendo uma outra época, uma época altamente tecnológica, e nós temos que nos adaptar a isso. E os julgamentos virtuais, nós damos a oportunidade, de acordo com a legislação, para a pessoa, para o profissional ou a parte se manifestar se concorda ou não. Tem um prazo para se manifestar no virtual. Se não se manifesta, o julgamento passa a ser virtual. E, aliás, isso aí dá uma celeridade aos processos. Agora, nós temos, no julgamento telepresencial, né, as partes poderão acompanhar o julgamento. Por quê? Porque nós fazemos por videoconferência e com transmissão. E o próprio profissional, o advogado, ele tem o direito de fazer sustentação oral se ele quiser. Ele pedindo sustentação oral, do escritório dele, ele poderá fazer a sustentação oral perante o órgão julgador. Então, não existe prejuízo. Isso é uma coisa natural hoje, né? Por causa, em razão da tecnologia. E, inclusive sobre essa evolução, presidente, a gente percebe que muitas empresas estão até mudando, independente de a pandemia acabar ou não, estão já anunciando algumas mudanças, como, por exemplo, jornada meio em casa, meio no local de trabalho. E do ponto de vista do judiciário, o senhor avalia que ficarão aí algumas marcas ou algumas coisas que não vão voltar para trás depois que tudo isso passar? Eu acho que essa evolução, esse aprendizado nosso com essa situação da pandemia vai prosseguir daqui para frente. Tanto julgamentos virtuais como julgamento telepresencial, né? E até mesmo o atendimento à distância. Você imagina, Ginês, eu era contra o teletrabalho. Eu sempre entendi que o magistrado e também o servidor deveriam estar no local do trabalho. Só que eu vi a realidade, a produtividade aumentou. Nós superamos 2019 em julgamentos, em atendimentos. Isso é fato, doutor. Isso é fato. Foi constatado que a produtividade aumentou. Aumentou, nós aumentamos e já estamos aí preparando aí mais. Olha, nós tivemos, o primeiro recorde foi em 2019, que nós tivemos aí um número bastante expressivo em julgamento. Nós já batemos praticamente o ano de 2019. Nós já batemos, né? Nós estamos vivendo então uma outra época. Então isso vai continuar, né? E outra coisa, por exemplo, o trabalho à distância do servidor, né? Ele assumiu a responsabilidade, isso é importante. O servidor percebeu a responsabilidade dele em executar a sua tarefa, mesmo estando dentro de casa. Isso é importante. Aqui, então, eu valorizo muito nosso servidor, nosso magistrado, por essa dedicação, por esse carinho, a responsabilidade no seu trabalho. Então, acho que essas coisas não vão voltar mais a ser diferentes. Eu acho que isso vai ser assim daqui para frente. Só para a gente finalizar, presidente, qual o senhor acha que, além da pandemia, qual que é o outro próximo grande desafio do Tribunal de Justiça, do Judiciário aqui do Estado?
Não, nosso desafio agora, dentro da pandemia, é o retorno, né? Nós já estamos aí nos preparando para o retorno gradual, né, do trabalho presencial. Né? Já elaboramos um plano de biossegurança do Poder Judiciário, né? Isso aí já foi aprovado, inclusive, pelas autoridades sanitárias, né? É um plano fornecendo diretrizes para o correto gerenciamento dos prédios do Poder Judiciário, né? com toda a observância das normas, né? Das autoridades sanitárias. E esse retorno nós vamos fazer em 3 etapas, né? Por isso vai ser gradual. No primeiro momento, a primeira etapa, né? Nós vamos trabalhar com um quantitativo menor de servidores, né? 30% dos usuários nas salas, né? E naturalmente com rodízio semanal, ou a critério do próprio magistrado. Procuramos adequar, fornecer informações como serão adaptadas as salas, né? Como que eles vão conseguir realizar o trabalho, principalmente para atender às audiências de réus presos e principalmente isso nós estamos muito preocupados, o Tribunal do Júri, voltar ao julgamento do Tribunal do Júri. Na segunda etapa, né, aí então nós vamos aumentar o retorno presencial até 60% dos usuários nas salas, né, e vamos voltando o trabalho aos poucos, e numa terceira etapa, com o retorno presencial de 100% dos usuários internos, o retorno total da nossa atividade e a extinção do regime diferenciado de trabalho, se isso for possível, né? Nós estamos torcendo para que realmente, né, nós tenhamos aí um fim, né, ou então pelo menos aí um equilíbrio nessa pandemia. Ok, conversei com Pascoal Carmelo Leandro, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Doutor, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Vinei, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição de vocês e do nosso jurisdicionado. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Bom dia, 9h54. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.